gente pega e retoma de onde nós paramos ontem, né? Deixa eu compartilhar a tela, ficou meio sonolento aqui. A pergunta que nós, né, claro, né, ontem fizemos mais alguns exemplos, né, acerca de funções recursivas primitivas, né, definimos uma série delas, verificamos alguns cuidados que temos que ter quando definimos para verificar que de fato aquilo que nós estamos definindo está bem definido. E o jeito de fazer essa checagem, essa verificação é por uma prova, por indução. E aí nós terminamos ontem com a seguinte pergunta. Se você tem uma função f e você sabe que ela é computável por máquina de Turing. Ou seja, tem uma função, tem uma máquina de Turing que, dado qualquer argumento para a função, computa o valor da função naquele argumento. Aí a pergunta que nós fizemos é, do fato dela ser computável, a gente pode inferir que ela é uma função recursiva primitiva? A revolta a gente sabe que é verdade. A gente sabe que vale nesse caminho aqui. Você tem uma função recursiva primitiva, então ela é computável por máquina de Turing. E verificamos isso por uma prova por indução, no número de operações de fechamento de recursão primitiva que a gente tem na F. Eu adiantei para vocês ontem que a resposta seria, né, que a resposta a esta pergunta é não. Agora, como que a gente prova que de fato a resposta é não? Como que a gente pode argumentar que de fato há funções que são computáveis por máquinas de Turing, mas que não são recursivas primitivas? Para estabelecer esse argumento, nós vamos usar duas ideias. Uma delas é muito central para a nossa prova do Teorema de Gödel, que é a noção de enumeração e diagonalização. E a segunda é muito importante para as máquinas de Turing, mas nem tanto para o argumento que a gente vai estabelecer para o Gödel. A segunda é a existência de máquinas de Turing universais. Então, juntando enumeração com diagonalização mais máquinas de Turing universal, a gente consegue apresentar um argumento de uma função que é computável por máquinas de Turing, mas que não é primitiva, não é recursiva primitiva. Então, o nosso argumento, né, consiste basicamente de 4 etapas. Uma primeira etapa é numerar as funções recursivas primitivas. Numa segunda etapa, estabelecer um certo processo de diagonalização, que vai ser depois utilizado vezes, para enfim usar uma máquina de Turing universal e aí encerrarmos o argumento juntando os 3 passos anteriores. Então, vamos lá, vamos começar, né, o argumento seguindo esses 3 passos. Então, a estratégia, né, ou os elementos que nós utilizaremos são enumeração das funções recursivas primitivas, mais diagonalização, mais máquinas de Turing universais, mais a conclusão. Então, 4 etapas aqui para o nosso argumento. Pois não? Diga. Sim, sim. A gente vai entrar em detalhes da enumeração, vai entrar em detalhes da diagonalização, como a gente vai usar a diagonalização para estabelecer uma função que é computável. Aí vamos para estabelecer, na verdade, uma nova função. E aí, máquinas de Turing vão nos dizer que elas são
computáveis, mas aí a nossa conclusão vai ser de que ela não é nenhuma das que nós tínhamos. Uhum. Hum. Sim, isso. A ideia é a mesma. Né? Isso, exato. É falar assim, olha, se o que a gente tem é enumerável, então a gente poderia listá-los e aí tomando a diagonal da listagem de todas, a gente vai obter uma que não está na listagem, mas tem as propriedades esperadas. Né? No caso do Cantor, a propriedade esperada é ser expansão decimal de um número real, e a propriedade esperada é dar um certo valor para um certo argumento binário. Né? Você dá uma função binária com dois argumentos, ela te dá um valor. E isso aparece também em outros. Vai aparecer depois na prova do teorema de Gödel, né? A gente vai fazer uma outra forma de diagonalização dos códigos de fórmulas e está presente em muitos contextos. Né? O Gödel não, o Cantor com a estratégia de diagonalização, ele abriu uma caixinha de Pandora quando ele fez aquilo. Então vamos começar enumerando. Né? Nós queremos enumerar quem? As funções recursivas primitivas. Então, a estratégia de enumeração, né, não importa se a gente quer enumerar as funções recursivas primitivas, as máquinas de Turing, se nós queremos enumerar a linguagem de uma teoria formal de primeira ordem, não importa qual que é o objeto da nossa enumeração, as estratégias são mais ou menos parecidas. Né? A gente precisa pegar e atribuir um número para cada expressão bem formada que a gente faz naquela linguagem. No caso das máquinas de Turing, né, um dos vídeos lá trazia a enumeração das máquinas, é bem simples. Como você tem as máquinas de Turing como sendo certas coleções de quádruplas, né, do tipo Q2, 0, por exemplo, isso aqui é uma máquina de Turing, né, que pega, está lendo 1, escreve 0, vai para o estágio 2, estágio 2 leu 0, vai para a direita e para. Ou seja, o que ela fez foi escrever um 0 a menos e ir para foi apagar um 1, escrever um 0 e ir para a direita. Essa é uma máquina de Turing. A codificação dela era relativamente simples da gente fazer. A gente poderia atribuir um número primo para cada um dos componentes básicos, né? Os componentes básicos são escrever 1, escrever 0, ir para a direita e para a esquerda, e depois você tem os estados de máquina. Então, para o 1, você atribui o número primo 2, para o 0, o número primo 3, para a direita se atribui o número primo 5, para a esquerda o número primo 7, e para QI se atribui o número primo 11 elevado a I, por exemplo. Então, e aí multiplica todo mundo. Então essa máquina seria simples, o código desta máquina seria 11 vezes 1. Não, peraí, não funciona assim não. Tem que ser o... Porque aí você vai ter 11 vezes 1 vezes 11 vezes 2, vai dar errado. Vai dar um 11 vezes 3. Você atribui o número primo P mais 4. Né? Ou seja, P mais 4. O I é I mais 4 ésimo primo. Então, o Q1, I mais 4 seria o quinto número primo. O quinto número primo é 13 vezes 1. 1 é 2.
É 11, 11. 11 vezes 2 vezes 0, vezes, mas também não funciona. Tem que ser potência. Porque aí 2 vai aparecer um 2 vezes. E aí vai aparecer um 3, aí vai aparecer um 3 lá. Tem a não ser que a gente escreva uma notação padrão, né? Você colocar. Garantir que todo estado de máquina esteja presente. Aí não precisaria usar o índice. Aí poderia ser simplesmente o I. É, faz o seguinte, usa o índice I mais 4, ésimo primo, e para o QF, I mais 5. Não, 2, 2I mais 5. Caramba, esqueci como que eu tinha feito lá a codificação. Alguém lembra como que eu fiz lá? Não, não lembro. Maravilha. Uhum. Sim, sim, assim funciona. Aí a gente nem precisa usar primos aqui, né? Pode até economizar os primos, então fica 2, aqui 4. O zero pode ser problema, né? Porque ele vai ser expoente de primo, né? 1, 2, 3, 4. E aí esse cara aqui não precisa, né? E mais 4, mas aí pode dar o 5. Sim, e aí embaixo primos. Aí ficaria 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11 vezes 13 vezes 17 vezes 19. E aí seria Q1, 1, Q... Ah, sim, 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 QI, né? I mais 4, 5. 1 é 1, o 0 é 2, o 2 é 6, o 11 vai ficar elevado a 2 mais 4, 6. E aí, o 0 é 2, o D é 3 e o 19 é 3 mais 4, 7. Esse número gigante, esse é o número desta máquina. Valeu, Gustavo. E aí funciona mesmo. E esse número é único, porque a codificação por primo é única, né? Princípio fundamental da aritmética. Todo número natural pode ser escrito de maneira única como produto de primos. Qualquer número natural maior que 1 é escrito de maneira única como produto de primos, entendendo aí um produto degenerado, né? O 2 é o produto dos primos é só 2, não tem uma operação binária, pode ter casos degenerados. 3 também é o produto de 3, não tem mais nada. E dado qualquer número, você sabe se ele codifica uma máquina ou não.
Bem, você vai pegar um número, vai decodificar, os números primos, por exemplo, vão ter que aparecer de maneira crescente sem pular nenhum. Se for um número ímpar, você já sabe que não é código de máquina. Todo código de máquina de Turing vai ser número par. Aí, tem 5, aparece o 7, mas pula o 11. Opa, pulou um primo, quer dizer que você também não tem um número de... não tem um código de máquina. Se tem todos os primos em sequência, a quantidade de primos é múltiplo de 4. Então trata-se de uma... pode se tratar de uma máquina de Turing, você tem que olhar os expoentes. Os expoentes de cada um deles, em ordem crescente, vai dando a descrição da máquina. Bem, precisamos fazer uma coisa parecida com as funções recursivas primitivas. Os ingredientes básicos das máquinas de Turing eram as quádruplas. Os ingredientes básicos aqui das funções recursivas primitivas são as operações básicas e ou melhor dizendo, as funções básicas e as operações que a gente faz sobre estas funções básicas. Então, nós temos as operações, temos as funções básicas, e nessas horas ajuda, né? Cada hora o cobertor é sempre curto, né? Sempre descobre um pedaço. Se você parte de uma definição que tem poucas funções básicas, aí você vai ter que definir. Então, se você não tem soma, não tem produto, por exemplo, entre as básicas, você tem que defini-las. E isso dá trabalho na hora de definir. Por outro lado, na hora de enumerar, se você tem poucas, também tem poucas funções de partida para serem enumeráveis, né? Então, para serem enumeradas. Então, o cobertor é sempre curto. Mas vamos pegar lá do jeito que a gente está lidando. Nós temos as constantes, CK, é uma função para cada constante. Nós temos as projeções, P e M. Nós temos também a soma. Temos o produto. E temos a ordem. Além destas funções básicas, nós temos as operações básicas. Ou as operações de fechamento. Estas operações são a composição e a recursão primitiva. A composição deixa eu só diminuir isso aqui. Para a composição nós temos, né, aquela ideia de G de H1 de X, HN de X, e para recursão nós temos o F de X0 igual a G de X, e temos F de X Y mais 1 como sendo o H de X, Y, F de X, Y. Então precisamos colocar nome, colocar número para estas coisas aqui. Cada uma delas. Bem, quais são os mais simples de serem nomeados? Né? A ideia é, de novo, usar primos. Né? Parece que a operação mais fácil da gente numerar, né? O elemento mais simples da gente dar um nome aqui, é para as operações. Né? Por que é simples para elas? Porque elas não dependem de nenhuma aridade. Né? Ou melhor, elas não dependem de nenhum índice. A projeção, por exemplo, tem dois índices. Você tem uma função para cada i para cada m. Aqui também você tem infinitos
infinitas funções CK, é uma para cada K. Aqui não, você tem uma operação de soma, você tem uma operação de produto, você tem um predicado. Então a gente poderia começar com ele. Eu vou usar o seguinte notação, né? Colocar aqui esses dois ângulos retos aqui nos cantinhos para dizer o número da soma. A gente pode começar com o primo 2. O código, o número do produto é o 3. O nome, o número da desigualdade é o 5. Né? E agora podemos olhar para as constantes. Bem, o número das constantes poderia ser, por exemplo, depois do 5, 7 elevado a K mais 1. Ah, por que é importante o K mais 1? Né? Porque se você pega a constante 0, você teria 7 elevado a 0, que dá 1. Como você vai fazer uma codificação através de produto de primo, 1 sempre estaria presente aqui, qualquer que fosse a codificação que você faria. Então, isso seria problemático. Para extrair, né, para excluir o 1 do nosso produto, a gente coloca K mais 1. Aí mesmo o código, então, da constante 0 seria 7. O código da constante 1 é 14. O código da constante 3 é 7 vezes 7 vezes 7. Falei 14, é 49. Né? O código do 1 é 7 ao quadrado, 49. O código do 3 é 7 vezes 7 vezes 7. E para esse daqui, vamos deixar suspenso um pouquinho, porque ele envolve 2, né? Vamos dar uma pensadinha nos demais. Como que a gente poderia pensar na composição? A composição, ela parece ser muito difícil, mas ela não é. Pelo seguinte fato, está entrando, né, na expressão dela funções. E como está entrando funções, e estas funções são recursivas primitivas, ela já tem um código. Então, quando você olha para isso, você já tem o código da G, você já tem o código da H1, você já tem o código da H2 e assim por diante. Cada uma delas já está numerada. Né? Então, nós poderíamos pensar em codificar ela através de um produto de dois primos, em que o primeiro expoente seja o código da G e o segundo expoente seja a codificação da sequência de índices que ela tem. Poderia escrever o seguinte, ó. Se uma função f está sendo definida por composição, o código da f ele é simplesmente, 2 não pode, que a gente já usou, a gente foi até o 7, então 11 elevado ao código da G multiplicado por 13 elevado ao tamanho da sequência. 13, código da sequência B1, Bn, em que este BI, para cada um desses caras, BI é o código da FI, da HI. Então veja, você tem cada um desses códigos. Então isso aqui é uma sequência de números. Você pode pegar, né, você tem um número para cá, esse aqui é um número, sei lá, 1000, 2000, 3000, 4000. Você pode colocá-los numa sequência e codificar a própria sequência. A própria sequência pode ser codificada paralelamente
própria sequência pode ser codificada aqui em paralelo. B1, Bn, o código disso é simplesmente primeiro primo elevado ao código B1, ou seja, 2 elevado ao número de B1, vezes 3 elevado ao código de B2, vezes Pésimo primo elevado ao código de Bn. Ah, mas não vai misturar esses primos 2 com aqueles lá? Não, porque esses daqui já estão como expoente do primo 13. Então não vai ter problema de mistura na hora de você decodificar. Você vai pegar um número qualquer, vai quebrar ele em primos, vai ser o 13 com expoente gigantesco. Aí você pega esse expoente gigantesco do 13 e quebra o expoente em números primos. E aí você vai saber exatamente quem é a função, a primeira função da composição, quem é a segunda função da composição e assim por diante pelos códigos dela. Então a gente consegue, desse modo, codificar de maneira simples a recursão. Beleza? Menck, a gente está discutindo aqui uma estratégia para mostrar que funções computáveis não coincidem com não são necessariamente recursivas primitivas, e a estratégia é baseada em 4 etapas. Uma primeira de enumeração, depois diagonalização, máquinas universais e juntar tudo isso para fechar o argumento. A enumeração é o que a gente está fazendo nesse momento, e a enumeração é aquele recurso por enumeração por primos, como aparece na enumeração das máquinas de Turing lá no vídeo. Agora a gente está adaptando aquela ideia para codificar as funções recursivas básicas. Já soma, produto, ordem, assim por diante. Codificamos a recursão, a composição, falta codificar a recursão. Né? E a ideia para codificar a recursão é a mesma. Né? Você pode imaginar aqui que a G ela tem um certo código, a H também tem um certo código, e aí nós podemos definir o código da F, que está sendo definida, como sendo, fomos até o 13, os próximos são 17 elevado ao código da G, vezes 19 elevado ao código da H. Então, com isso a gente consegue também codificar por recursão, porque veja, na recursão a gente sabe que as únicas coisas importantes são a G e a H. Então você vai encontrar um certo número lá. Será que esse número é Será que este número é a codificação de uma função definida por recursão primitiva? Bem, decompõe esse número em números primos. Se os únicos, os únicos primos que aparecerem na decomposição forem 17 e 19, opa, então aquele número que você tinha é o número aquele número que você tem é um código de uma função definida por recursão. Ah, qual função? Bem, para saber quem é a G, você pega agora e quebra o expoente do 17. Vai te dar uma função recursiva primitiva, quebrando o código, até chegar nas básicas. Qual é o código, qual é o expoente do primo 19? Ah, quebra ele. Aquele código é uma função recursiva primitiva? É. Então, aquela função recursiva primitiva é a segunda, ou faz o papel da H na definição por recursão da função f que nós temos. Então, está funcionando direitinho. Falta só codificar a projeção. Veja que nós usamos até agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números primos. Então, para recursão, a gente poderia pensar em algo a partir do nono primo. Você pega o primo de número 9 mais... Você pega o primo. Mas precisa ser do 23 para cima, né? A gente precisaria pensar numa coisa assim, o 23 para quando é a projeção primeira.
20, o 23, 24, 25, 26, 27, 28, o 29 para projeção segunda, o 31 para projeção terceira. Né? A gente precisa codificar o tamanho da sequência e o índice. Então, poderia ser, por exemplo, o número de número primo i mais 8, então aí seria o nono, né, o primo número 23, elevado a m mais 1. Não, aqui nem precisa do mais 1, né, basta o m, porque você não tem sequência de tamanho zero, né? Tamanho da sequência é de 1 para cima. Então, o P2, 3, o número dele é o 10º número primo, 23, 29, elevado ao cubo. Ou seja, é um número gigante, mas é um número natural, tem infinitos números naturais, então não precisamos nos preocupar com o estoque de números naturais. Então dá para codificar. E se fosse a P13, aí o código dela já passa a ser, o número dela, o código dela, é 1 mais 8, 9, o nono número primo, 23, elevado a 3. Então, número 23 ao cubo. Opa! Projeção, primeira projeção de uma sequência de 3. 29 ao cubo. Esse número codifica qual máquina? Codifica a máquina não, a função, segunda projeção de uma sequência de 3. E assim por diante. Dado qualquer índice para projeção e qualquer tamanho de ênupla, você tem o código associado. Então tá feito ali bonitinho. Temos código para todo mundo. Com isto, nós podemos afirmar o quê? Se f é função recursiva primitiva, então existe o código de f. Certo? Porque veja, dado uma função recursiva primitiva, ou ela é uma das funções básicas, ou ela foi obtida das básicas pelas operações. Não importa qual é a básica, nós temos um código para a básica, não importa quais entrem na composição, nós temos como codificar estas que estão entrando na codificação. Então, tá bem definidinho, tem um número e só um, né, para cada uma delas. Quem nos garante a unicidade é o fato de nós termos empregado números primos e o fato de todo número natural ser escrito de maneira única como produto de primos ou produto de primos com expoentes de primos. Primos, não só os primos, mas primos e suas potências. Então, tá feito bonitinho, feita bonitinha a codificação. Primeiro corolário desta codificação. Como toda máquina, como toda função recursiva tem um código, a cardinalidade da coleção das funções recursivas é inumerável. Você não tem uma quantidade não enumerável de funções recursivas. Né? E é meio que esperado isso mesmo. Né? A gente partiu de um número finito e aí fizemos apenas, obtivemos novas apenas por indução, né? Indução nos fechamentos. Então é de se esperar que não saíssemos mesmo do universo enumerável. Um argumento seria esse, olha, prove que a coleção das funções recursivas primitivas é enumerável. Você tem ali o código, você tem que cada uma delas tem um número, a coleção de números naturais é enumerável, portanto, a coleção das funções recursivas primitivas é enumerável. Então, beleza, pessoal? Estão convencidos? Podemos ticar aqui a parte da enumeração? Dá para fazer, né? Tem outros modos, tem uns jeitos mais econômicos. Você percebe que para os números ficarem menores, você poderia começar, então, em vez de começar por aqui, né? Colocar 2 aqui e 3 aqui. Por quê? Porque, em geral, você vai ter um expoente grande, então, se a base for pequena, o número acaba sendo menor.
mas de qualquer modo os números envolvidos na codificação sempre vão ser muito grandes. A gente não vai usar na prática nenhum deles. O que a gente vai usar é só o fato de que nós podemos codificar esses caras. Ótimo. Então vamos para a segunda etapa. A gente quer mostrar que tem uma função computável por máquina de Turing que não é recursiva primitiva. Vamos fazer uma diagonalização. A gente pode, a partir dos códigos, já que as máquinas de Turing são enumeráveis, nós podemos colocar as funções recursivas primitivas numa fila. A partir dos códigos, podemos enumerar as funções recursivas primitivas. Qual que é a primeira função recursiva primitiva? É aquela que tem o menor código. Qual é aquela que tem o menor código? Bem, vai ter que ser uma das básicas. Das básicas. Quem é que tem o menor código? A soma. Então, começaria aqui com soma, produto, ordem, e aí vai para o secas, aí tem secas, vai ser intercala, como ele cresce, né, com base 7 e o K vai aumentando, vai entrar alguns números aqui entre os secas, vindo de composição, vindo de recursão, a mesma coisa com a projeção. Depois elas vão se emaranhando ali, mas as três primeiras a gente sabe, por exemplo, quem que é. A função recursiva soma, função recursiva primitiva produto, função recursiva primitiva, que é a função característica do predicado de desigualdade. Então, conseguimos enumerar todas elas. Bem, se elas estão enumeradas, né, estas funções cada função recursiva primitiva é computável e, portanto, cada um dos valores abaixo é computável por máquina de Turing. Ora, para a primeira função, você consegue fazer F0. Melhor, né? A partir dos códigos, podemos enumerar as funções recursivas primitivas que são unárias, para simplificar. Então, aqui não é mais necessariamente a soma, mas é aquela que é unária. Tá bom? Vamos pensar só nas unárias, poderíamos pensar nas binárias, também funcionaria, só que a escrita ficaria ainda maior. Vamos pensar só nas funções recursivas primitivas que são unárias. Como cada função recursiva primitiva é computável por máquinas de Turing, né, nós provamos que a volta vale. Em particular, cada uma das recursivas primitivas unárias é computável por máquina de Turing. Então, para F0, você pode calcular o valor dela para 0, você calcula o valor dela em 1, você calcula o valor dela em 2, você calcula o valor dela em 3 e assim por diante. Porque ela é computável por máquina de Turing. Se você der uma entrada a 0, a máquina roda e para nesse valor. Se você der a entrada a 1, a máquina roda e para nesse valor e assim por diante. Mas o mesmo também vale para F1, quando recebe como entradas 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Vale para F2 e você já pegou o esquema. Então, nós temos aqui, cada uma delas é computável por máquina de Turing. A partir, isso aqui é infindável. A partir destas,
entra a tal da diagonalização que o Cantor foi bem esperto quando propôs. Nós podemos fazer o seguinte, nós podemos considerar uma função que coincide com o valor, ou melhor, que é distinta do valor de cada uma das funções que nós temos na diagonal. Você pode definir uma função g de x, g, vou escrever em amarelo ali, isso nos dá uma função g unária, tá o quê? O valor de x de g é o valor da fn em n mais 1. Você pega a diagonal aqui. Você vai pegar para fn em n e associar isso mais 1. Como? Ah, sim, sim, isso. Escrevi errado. Para cada número natural n, quer dizer que g de n pergunta: g é função recursiva primitiva unária? Será que ela pode ser função recursiva primitiva unária? O que vocês diriam? Não, né? Não tem como. Por quê? Porque todas as funções recursivas primitivas unárias foram listadas aqui. Todas elas estão listadas. Qual que é o critério de igualdade de funções? Elas têm que ter o mesmo domínio. Cada uma dessas Fn aqui sai de n. Tem que ter o mesmo contradomínio. Cada uma delas daqui sai para cá. E elas têm que ser compatíveis. Quando você olha para o mesmo argumento, tem que dar o mesmo valor para as funções serem iguais. Agora veja, embora elas tenham o mesmo domínio e o mesmo contradomínio, elas não são compatíveis. Por quê? A G não concorda com a F. A G não é a F0. E ela não é F0 porque ela discorda da F0 por argumento zero. A G não é a F1 porque ela discorda da F1 por o argumento 1. Pode até concordar em todos os demais, mas por o argumento 1 ela vai discordar. Ah, por que vai discordar? Porque o valor dela é justamente o valor da função f1 em 1 mais 1. Por isso que a gente botou esse mais 1 aqui. Então, com certeza não é. Ela não é a f1, não é a f2, não é a f3, não é a f10. Por quê? Porque no argumento 10 ela discorda, a G, discorda da função de código, ou melhor dizendo, da 10ª função nesta lista, para a entrada para o argumento 10. Então, ela é uma função recursiva primitiva unária? A resposta é não. Agora, isso aí não tem muita cara de ser computável, essa função G? Porque, veja, cada uma dessas daqui é computável. Cada um desses valores aqui é computável por uma máquina de Turing. A F00, a F1, a F0, a F1, a F2, em particular, a F0 para entrada 0, a F1 para entrada 1 e assim por diante. Então parece que dá para computar isso. Se a gente soubesse qual máquina selecionar para cada entrada na hora de fazer o cálculo, seria computável por máquinas de Turing. Entende o que eu quero dizer? Se você tivesse uma máquina de Turing que dissesse o seguinte, olha, está aqui a máquina de Turing, aí você vai vir com uma entrada, 0n0, vai vir aqui. Aí o que ela vai fazer? Qual que é a operação dessa máquina? A operação dela seria, rode a máquina de Turing que computa a função fn.
rode a máquina de Turing, que compute a função Fn. E do outro lado sairia Fn calculado para n. E aí depois é só somar 1. Mas se você tiver esse cara, com certeza dá para somar 1. Se esse aqui já é resultado de uma máquina de Turing, é só acoplar a máquina de Turing que vai para a esquerda, escreve 1 e para. Agora, quem garante para a gente que tem uma máquina de Turing que dá para ter uma máquina de Turing que faz esse serviço para a gente? Fala, olha, entrou a entrada N, vai lá, computa a função Fn. Roda a máquina que computa a função Fn. Bem, para provar isso, temos duas saídas. Né? Para mostrar que tem uma máquina de Turing que faz isso, a gente precisaria construir uma máquina de Turing assim, ou provar que ela existe por algum argumento. Eu não vou fazer nenhum dos dois caminhos, tá? Porque a gente precisaria avançar um pouquinho na teoria de máquinas de Turing. O que eu vou fazer é apenas apresentar uma definição para vocês. E aí, quem tiver tempo de dar uma olhada, eu passo a referência também de onde você encontra o argumento de que de fato existem esses tipos de função. A definição é bastante importante, é a definição de máquina de Turing universal. Uma máquina de Turing universal é, claro, uma máquina de Turing que computa uma função binária. Binária. Vamos chamar essa função binária de fmx, tal que fmx é igual a mésima função calculada em x, em que fm é a mésima função recursiva primitiva. Ou seja, esse fm é o que nós estávamos chamando aqui de f. Então, tendo uma máquina de Turing universal, nós temos o que nós precisamos. Por quê? O que você vai dar como entrada na máquina de Turing? Você vai dar como entrada para ela 0, m, 0, x, 0. É claro, né? É m mais um símbolos uns, mas eu estou aqui usando um abuso de linguagem para a gente... Né, isso a gente já sabe. Aqui é a representação unária do número natural m. Quando entra na máquina de Turing universal essa entrada, o resultado, né, ou melhor, quando entra na máquina de Turing universal, o que a máquina de Turing automaticamente faz é selecionar a máquina que computa a função fm para a entrada x. E aí sai do outro lado aqui o 0 f m de x 0. Isso aqui é um valor, né? Isso aqui é um número natural. O valor da função fm é computada em x. Ora, se você colocar aqui, o x é qualquer, né? As funções são totais. Então, o x qualquer. Então, se você colocar o m
o que vai sair aqui é o FMM. E claro, se você colocar N, sai FNN, ou o valor o valor computado pela enésima função quando ela recebe como argumento o valor n. Agora, é bastante razoável que você duvide que existam tais máquinas universais. Exista uma máquina que, dado uma entrada, ou melhor, dado uma entrada que é uma dupla, né? Ela, a partir da primeira entrada, selecione a máquina que compute uma certa função e, a partir da segunda entrada, diga qual que deve ser o argumento para ser computado nessa máquina que foi selecionada para a função de código M, ou função que está na mésima posição da lista. Não é muito difícil demonstrar isso, né? Mas toma tempo. A gente precisaria ficar aí uma semana e meia fazendo teoria de máquinas de Turing para chegar a esse resultado, né? Fazer em uma semana e meia no ritmo que a gente faz, né? Mas se você tiver um tempinho, dá uma olhada, né? Essa definição tem lá a prova de que isso existe no livro do Bulus, escrever assim, Bulus Burgess, Jeffrey, e tem também no livro do Martin Davis, entre outros, né? Mas nesses dois eles fazem com mais calma. Então vale a pena dar uma olhadinha, porque de fato tem uma máquina de Turing que faz isso. Tendo uma máquina de Turing que faz isso, acho que dá para a gente concordar, né, que esta função agora G, ela se torna uma função computável. Né? Tudo bem? Então, diagonalização fizemos, introduziu o conceito de máquinas de Turing universais. Precisamos apenas, então, agora fazer a conclusão. Qual que é a conclusão? Como que a gente pode organizar todas essas ideias que nós colocamos? Você tem que G de N em N, tal que a N é associado F N. Mais um. Bem, esta função não é uma função recursiva primitiva. Por quê? Porque G é diferente de F0, G é diferente de F1, G é diferente de F2, G é diferente de cada uma das funções recursivas primitivas unárias listadas aqui. Ok? Pergunta difícil, pegadinha. Para fazer essa listagem aqui, será que a gente precisa do axioma da escolha ou não? Parece que não. Por que a gente não precisaria? A própria definição recursiva, né, a gente poderia, né, não precisa mesmo, mas um jeito que a gente poderia fazer era o seguinte: em vez de codificar pelos menores, a gente pode ir codificando por aqueles que aparecem primeiro. Né? Então você olha aqui quais são as unárias que nós temos. Nós vamos ter uma série de funções unárias, que são as constantes, e teríamos também as projeções em que I e M são iguais. Então você pode pegar uma daqui, você pega primeiro uma daqui, faz uma composição. Aí você vai gerando um conjunto que é mais ou menos o seguinte: uma daqui, faz composição com o que tem, aí pega uma constante mais uma projeção, e aqui você tinha, faz as composições e faz as recursões que der, aí pega mais uma daqui, mais uma de cá, e o que tinha, vai fazendo composição e recursão, você cria um processo de listando todas elas de modo organizado.
E aí o código não precisa necessariamente ser pela ordem, mas sim o código é por aquelas que aparecem primeiro nesse seu processo de listagem. Eu tinha falado, né? Pega aquela que tiver menor número, mas poderia ser pega aquela que aparece primeiro na, na sua definição. E isso vai se dando automaticamente conforme você vai aplicando as operações de fechamento. Então você não teria um conjunto já enumerável, infinito, para ter que selecionar uma ordem dele. Você já vai construindo esse conjunto, ele sempre vai ser finito, cada vez maior, e cada vez você já também vai dando a ordem automaticamente. Né? A ordem vai aparecer, ela é natural no sentido de ser pela ordem de aparecimento da função. E aí não precisaria de escolha. Não sei se ficou claro, Gustavo. Faz sentido? Faz sentido. Mas eu fiquei na dúvida. Se você pegasse um conjunto, falasse assim, olha, eu tenho que agora, do conjunto dos números naturais, dizer, selecionar aqueles que são o número de função. Eventualmente você precisaria sim. Se você coloca todas elas, né, você fala assim, aqui estão todas, está aqui fechada a classe das funções recursivas primitivas. Né? Claro, se você já associou um código para cada uma delas, é só fazer o ordenamento pelo menor. E aí isso sai pelo princípio da boa ordem. Todo conjunto não vazio tem o menor elemento. Então, pega o menor elemento, né? E, e aí, pegou o menor, aí o que sobrou lá também tem o menor elemento, aí você pega ele, aí não precisaria. Só o princípio do bom elemento. Mas se você falar, elas estão todas aqui, e agora a gente não tem uma ordem para elas, e precisa dar uma ordem para elas, aí precisa do axioma da escolha. Não tem essa questão de falar assim, olha, eu tenho um menor para pegar. O menor por quê? Menor em que sentido? Ah, o menor código. Não, tudo bem. Então aí não precisa do axioma da escolha. Mas agora, se é só para listar coisas desprovidas de estruturas, aí você precisaria da escolha enumerável. Para listar os elementos do conjunto. Então, tá. Desculpa, eu tô meio disperso hoje. Eu parei o argumento no meio aqui. Então, vamos lá, vamos fechar. Você tem a G, é uma função unária, definida desse modo. Essa G ela não é uma função recursiva primitiva, porque ela não é nenhuma das funções recursivas primitivas unárias que nós listamos. Mas G é computável por máquina de Turing. Ora, como que a gente sabe que ela é computável por máquina de Turing? Pega aqui 0, n, 0, coloca. Ela entra na máquina de Turing universal. E um comentário, né? Claro, depois que você tem aqui para entradas desse tipo, aí você tem máquinas de Turing para entradas que não é apenas unária, mas qualquer ínopo que você quiser. Você tem máquinas de Turing universais para outras aridades também. Entrou na universal. Opa, não. Então você, na verdade, tinha só o N. Nós vimos, né, lá nos vídeos que eu disponibilizei, tem como você duplicar uma entrada. Você fala assim, eu tenho uma entrada com uma sequência de uns. Eu consigo escrever a duplicação. Zero, uma sequência de 1, 0, a mesma sequência de 1, 0. Essa máquina que faz esse processo aqui, ela é descrita lá no vídeo que eu trato do problema da parada. Então entra esse cara, eu chamava acho que de máquina D, de duplicação. Aí sai do outro lado 0N, 0N, 0. Aí esse cara aqui vai entrar numa máquina de Turing
universal. Entrando esta entrada na máquina de Turing universal, vai sair como resposta 0, a enésima função calculada em n, e esta é a saída. Agora, o que você faz? Isso aqui você escreve 0, 1, Fn, N, 0. Ou seja, vai estar parado aqui. Aí está lá no meio de um código, né, da máquina de Turing, você vai ver o estado, vai dizer, olha, vai para a direita, está lendo 1, vai para a esquerda, e aumenta o estado. Foi para a esquerda, onde estava 0, escreve 1 e vai para o estado mais alto. Indo para o estado mais alto, ela vai parar, escaneando esse cara, ou seja, nós somamos 1 ao valor da função Fn. Então, de fato, ela é computável por máquina de Turing pelo acoplamento dessas máquinas que estão descritas aqui. Essa daqui você sabe escrever, esta você sabe que existe por um argumento presente no Bulls ou então no Martin Davis. Com isto, nós temos assim, temos uma G que é computável por máquinas de Turing, mas não é uma função recursiva primitiva. Beleza? Então, nós temos uma função com estas características. Qual que é o problema? Qual que seria um problema que você poderia apresentar nesse argumento? Você fala, mas tem um exemplo de uma tal função ou a gente só tem argumentos assim, né, que a gente fala que tem, mas não exibe uma função. Nós não exibimos exatamente a função. Né? Essa função G, ela não está, aquela conversa de ontem de definir, né? Ela não está definida. Nós mostramos que tem, mas isso aqui não serve como definição para G. Claro, isto serve como como instrumento de raciocínio para a gente perceber que existem funções que são computáveis, mas não são recursivas primitivas, mas não serve exatamente para uma definição de G. Por que, que não serve como uma definição de G? Uma das razões, né, pelas quais ela não é uma boa definição é que ela não é invariante para os códigos, por exemplo. A G fica dependendo de como você codifica as funções. Né? Se alguém troca alguma coisa aqui no modo de codificar ou usa um outro princípio de codificação, a G já passa a ser diferente. Né? Porque cada uma dessas funções aqui passam a ser outras, o raciocínio, o argumento continua funcionando, mas a G ela depende da codificação empregada. A G não depende apenas das funções que aparecem, né? Ou melhor dizendo, a G não depende apenas das funções recursivas primitivas, mas ela depende também dos códigos das funções recursivas primitivas. Então, nesse sentido, ela não é uma boa definição por não ser estável. Isso, tem infinitas funções enumeráveis, né, infinitas, que são computáveis por máquinas de Turing, mas não são recursivas primitivas. Então, nós temos aqui as funções computáveis por máquinas de Turing, função computável por máquina de Turing, e aqui você tem as funções recursivas primitivas. Mas e a tese de Church que fala que é tudo a mesma coisa? Que a função que é computável por máquina de Turing é recursiva, é computável, é lambda definível no lambda cálculo, é computável por
processos de Herbrand-Gödel e por aí vai. Bem, o probleminha está aqui no primitivo, né? Ser recursivo não é a mesma coisa que ser recursivo primitivo. A gente vai começar a explorar as diferenças. E esta diferença entre ser recursivo primitivo e ser apenas recursivo é muito importante para o teorema de Gödel. Então, tem coisas que estão aqui que são computáveis por máquinas de Turing, mas não são obtidas a partir de constante, projeção, soma, produto, menor, composição e recursão primitiva. Você precisa de alguma outra coisa para alargar as fronteiras desta classe e fazê-la colapsar com as fronteiras das funções computáveis por máquinas de Turing. A operação nova que vai nos permitir alargar esta classe é a chamada operação de minimização. Mas antes disto, né, antes de começarmos a falar de minimização, como que tá aí, pessoal? Tá de boa o argumento? Pegou o espírito geral? Pegou a ideia geral? Porque essa ideia vai se reproduzir em alguns momentos, tá? Enumeração a gente vai, já fizemos para as máquinas de Turing, fizemos aqui, vamos voltar a fazer. Diagonalização. Usamos diagonalização. Não sei se você tem um vídeo lá sobre máquinas de Turing em que eu mostro que existem funções que não são computáveis por máquinas de Turing. E uma das funções que eu apresento é justamente a função diagonal. Aí você define de um outro jeito lá. Aqui, a diagonal é computável por máquina de Turing. Mas a partir de outras funções, você define diagonal de outro jeito e você mostra que, pela diagonalização, não são computáveis por máquina de Turing. Aqui nós mostramos por diagonalização que não é recursiva primitiva. Depois nós vamos usar a diagonalização para verificar que certas funções não são representáveis na aritmética. E aí vamos dar o gancho para o teorema de Gödel. Máquina de Turing universal fica como um conceito, né? Acho que é o único momento que a gente vai utilizá-la, para utilizar esse conceito foi agora, mas ela é bastante importante na teoria das máquinas de Turing. E como nós organizamos o argumento final. Beleza? Boa, pode seguir. Qual é que é? Quer um exemplo de uma função que é computável, mas não é recursiva primitiva? Dá um exemplo, então. Vai, já que em silêncio, estou começando a ficar preocupado. Um exemplo. Função chamada famosa função de Ackermann. O Ackermann foi aluno do Hilbert, foi um cara que sofreu na mão do Hilbert. O Ackermann, uma hora, um dia decidiu casar, o Hilbert ficou possesso com ele e falou: você não trabalha mais comigo. Um dia se viu dividir seu tempo entre mim e sua esposa, cara. Quero exclusividade dos meus estudantes. Tem que estar disponível para trabalhar a qualquer hora que eu estiver afim de trabalhar com você. Era mais ou menos assim: quanto que você faz orientação com o Hilbert? Quando ele quiser fazer orientação com você. Acho que era. Mas ele era chefe, né? O chefe pode. Se eu não me engano, ele era assim. Preciso rever. Tem uma biografia muito boa dele. Foi feita pela. A biografia dele, uma das biografias foi escrita pela irmã da Julia Roberts, da Julia Robinson, né, que a gente já falou delas algumas vezes ao longo desse último ano. A função de Ackermann é um exemplo de função que é computável e não é recursiva primitiva, e a gente consegue provar isso. Né? Ela é uma função não unária, mas uma função binária, definida pelas seguintes cláusulas. A função de Ackermann é a função psi. Psi de 0n é n mais 1. Estou colando, tá? Não memorizei isso não. Psi de m mais 1, 0,
é psi de M1, e você tem que psi de M mais 1, N mais 1, é igual a psi de M, psi de M mais 1, N. Esta função, ela tem... Essa é a definição dela, né? Uma definição um pouquinho intrínseca, uma definição por recursão. Claro que aí não é uma recursão primitiva, é uma recursão primitiva dentro de uma recursão primitiva, né? É o que se chama de recursão múltipla, mas a gente consegue mostrar que a partir de uma recursão simples, você tem as funções definidas por recursão múltipla sem sair da classe das funções recursivas primitivas. Isso dá um pouquinho de trabalho mostrar. Mas esta função ela é particularmente interessante porque ela é um exemplo, né, concreto de função recursiva primitiva não computável, de função computável por máquina de Turing não recursiva primitiva. Ela é computável por máquina de Turing, não é função recursiva primitiva. Mas ela é boa também para a gente estudar uma série de coisas, né? Você pode provar uma série de propriedades acerca dela, acerca dessa função. As propriedades são todas demonstradas por indução dupla, e aí fica um ótimo exercício para se treinar demonstrações por indução dupla. Se você entrar lá no site do canal meu com o Alfredo, tem uma lista de exercícios sobre indução dupla, tem um vídeo, né, sobre indução dupla, depois tem uma de exemplos resolvidos, aí tem um vídeo sobre, tem uma lista de exercícios sobre indução dupla, e um dos exercícios é uma série de propriedades acerca das funções de Ackermann. Vale a pena, quando tiver um tempo, uma vez sentar e fazer aquelas provas, não tanto pela função, mas para aprender e demonstrar direitinho propriedades definidas por dois números naturais e, consequentemente, demonstradas por indução em M e em N. Fazer uma indução dupla é quando você começa a fazer a indução numa das variáveis, você faz o caso base de uma delas e você tem que abrir para uma dupla, ou melhor, abre para uma indução completa na outra. Aí, quando você vai para a hipótese indutiva da primeira, você tem que fazer uma indução completa na segunda. Então, é bom treinar isto. Então, fica a dica. E provando-se as propriedades dessa função, você verifica facilmente que ela não é recursiva primitiva porque ela cresce mais rápido do que qualquer outra função recursiva primitiva. Tem um majorante que torna ela, cada argumento que você vai dando, ela está sempre acima de todas as funções recursivas primitivas. Então, como o valor dela é sempre superior ao valor de qualquer outra função recursiva primitiva para um mesmo argumento, então ela não pode ser recursiva primitiva, porque ela está extrapolando esse bound aí, que é o bound dado de aumento de valor dentro da classe que nós tínhamos, dentro da classe FRP, recursiva primitiva. Beleza? Vale a pena mesmo fazer esses exercícios. Lá tem exercício resolvido de indução dupla, tem vídeo. Vale a pena aproveitar esse momento aí para treinar. Eu acho que é o único momento que eu vou falar da função de Ackermann é esse, né? Até porque o foco do nosso curso é chegar no teorema de Gödel, não fazer teoria da computabilidade, mas vale a pena dar uma olhadinha cuidadosa. Tá? Ah, vocês não vão perguntar nada, eu vou avançando, hein? Vou avançando. Aí é bom que a semana que vem a gente acaba o curso, se bobear. Deus tá de boa, Mank tá de boa, tá totalmente de mal. Me dá um toque aí, gente. Estão de mal de mim? O que, que tá. É.
Vamos fazer o seguinte, ó. Deixar um bom tempinho para vocês pensarem. Pega uma função h de duas variáveis. De duas. Fazer assim. Pense que você tem uma função h qualquer. Ela pega uma êmupla de números naturais e associa um outro número natural. E essa função ela é computável por máquina de Turing. Ok? Bem, se ela é computável por máquina de Turing, ela pode ser recursiva primitiva ou não. Então eu vou apresentar para vocês 3 definições aqui de novas funções. Vou definir uma certa função, já vou também introduzir uma notação importante, que é a seguinte. É o mi y menor ou igual a n de h de x. O que é isso aqui? Isso não é para assustar, tá? Mi y menor ou igual de h de x, tudo isso você pode pensar como sendo simplesmente isso aqui é uma função g de x. Ah, então por que não escreve g de x? Bem, não escreve g de x porque é importante a gente ter o h, ter o y e ter o menor ou igual. Se fosse escrever um g de x, você ia ter que dar uma de Donald Monk, né? Você põe g aqui, aí você vai ter que falar que você está falando do y, você está falando do h e que você está falando do menor ou igual. Aí você pega o livro do Monk, tem umas coisas assim, umas letras com índice sobrescrito e índice subscrito à esquerda e à direita. Né? Então, em vez de escrever esse monstrengo, a gente escreve desse modo. Né? E escreve desse modo porque ele tem uma leitura natural. Né? Qual que é a leitura natural? Qual que é a definição daquilo ali? Isso daqui é x pode ser qualquer n. O menor y tá o quê? Y é menor ou igual a n, viu por que tem o y, tem o menor ou igual e tem o n? Y é menor ou igual a n e h de x, y é igual a zero quando tal y existe e ela é n caso contrário. Ou seja, o que essa função mi y menor ou igual a nh está fazendo? O que essa função g tem como resposta para uma entrada x? Ela pega o menor y, tal que h de xy é zero. Ou seja, pega o menor y, tal que x com y é uma raiz da função h, quando existe. E aqui eu estou dizendo, estou definindo o que é essa função. Beleza? Escrever esse monstrengo, eu falar, pega o menor y, tal que h de xy, esse h, veja aqui, olha, esse h não é h de x, tá? Isso aqui tudo é uma coisa só. Até porque o h teria que ser de x mais alguma variável. O h teria que ser uma função de mn. É, de x mais um cara. Não é só a aridade desse xzinho, não. Tem um a mais de aridade. Agora vamos definir uma segunda função mi
YHX, que é igual o menor y tal que h de x, y é igual a zero, quando tal y existe e é indefinido caso contrário. O que significa ser indefinido? Bem, ela não computa. O que significaria não computar no contexto da máquina de Turing? Quando você manda procurar quem é o menor, a máquina simplesmente não para. Esse indefinido, no contexto de máquina de Turing, que a H é computável por máquina de Turing, significa, não vai parar. Não tem... Seria como você calcular alguma coisa, qual que é o menor x tal que x sobre zero, qual é o menor y tal que y sobre 0 é igual a 2. Bem, isso aqui é indefinido, não tem tal y. Certo? E 3, vou definir uma outra. Não está definindo nada de novo aí. Terceira é a segunda. Bem, então vamos estabelecer uma diferença entre as duas. A gente vai exigir, nesse segundo caso aqui, que a função não seja uma função qualquer, mas ela seja uma função regular. A gente fala que uma função é regular quando é o caso que para todo x existe um y tal que y igual a zero. Vou melhorar a escrita aqui. Minhas lousas estão ficando muito feias. Para todo x existe um y tal que h de x, y é igual a zero. E nesse primeiro caso aqui, a gente vai exigir que a função seja total. Ser total ela sempre para, sempre computa, sempre dá um resultado. Uma pergunta que eu tenho para deixar no ar para vocês enquanto eu vou pegar uma aguinha. Será que se a H for uma função recursiva primitiva, será que 1, 2 e 3 nos dá a mesma classe de função? Ou seja, se nós pegarmos as funções recursivas primitivas e falarmos assim, olha, além de permitir definições por composição e definições por recursão, nós começarmos também permitir funções que sejam definidas a partir desse mi aqui, será que a gente vai continuar na mesma classe de funções? Ou será que a gente vai alargar esta classe? Se a gente alargar, será que os 3 alargam? Será que 2 alargam? Será que os 3 são equivalentes? Será que um implica o outro? Como que vocês veem isso? Olha com bastante... E aí não tem jeito, né? Como que você vê isso é pegar um papelzinho aí e fazer uns rabiscos. Ou então ter uma boa capacidade de abstração e rabiscar na mente. Dá uma olhada com calma nestas 3 definições que foram apresentadas. Primeira pergunta. Tem alguma diferença entre o 1 e o 2? Será que se a gente colocar funções no lugar de 1 e de 2, a gente vai chegar no mesmo lugar? Veja que aqui em 2 você exige que ela seja regular, né? Tem esta condição, e aqui a gente exige apenas que ela seja total.
Fazer o seguinte, ó, como já são 5h30 e ontem eu passei das 6, vamos só fixar algumas perguntas aqui para você aproveitar a semana e dar uma pensada, porque são perguntas importantes, né? Você fala, isso aí, qual que é a importância disso? Bem, isso é funções recursivas primitivas, é o ingrediente básico do teorema de Gödel, né? Então, essa já é uma justificativa da importância da gente entender essas ferramentas. Será que se você pensa para a semana que vem, se você pegar uma mesma H, que seja tanto total quanto, na verdade, ser regular implica que ela é total, né? Então a diferença aqui não vai ser tão grande. Toda função regular é total e toda função total é, e nem toda função total é regular, mas toda regular é total. Como aqui a gente só exige que seja total, então você pode pensar numa mesma função regular. Pensar, por exemplo, qual que é um tipo de função, qual é um tipo de H que é regular. Você fala, mas como que eu penso nessa coisa? A soma é regular? O produto é regular? O produto satisfaz essa condição aqui? É verdade que no produto, para todo x existe um y, tal que o produto de x com y dá zero? E a soma? A soma é regular? É verdade que para todo x existe um y, tal que x mais y é igual a zero? Veja, escrever o que está escrito aqui em cima e escrever isso aqui embaixo quando o h é soma. A gente não escreve assim, né? Soma de x, y. Só quando a gente está lá definindo funções recursivas primitivas no começo, para se familiarizar e se convencer de que certas coisas são definidas. Depois você escreve como qualquer pessoa normal, né? Qualquer pessoa que não seja o clean escreve x vezes y. Escreve ponto xy. Né? Então fica aqui. Será que essas coisas são regulares? E agora? Para a semana que vem a gente fica para pensar no seguinte. Se eu pegar uma regular e aí definir com o mi através de 1, eu vou ter uma certa função f. Certo? Se eu pegar a mesma h e aplicar a minimização através de 2, eu vou chegar na mesma função f? Essa é a pergunta. Se chegar, pode ter sido coincidência. Você pode ficar também convencido, falar, não, sempre vai chegar no mesmo lugar. Para mostrar que sempre chega no mesmo lugar, você precisa de um argumento. Para mostrar que não, que elas vão para lugares distintos, ou seja, vão para funções distintas, você só precisa de um exemplo. Aí outra pergunta que se faz. Dado uma recursiva qualquer, se você pegar o H com 3, você vai chegar no mesmo lugar por 2 e por 3? Ou seja, será que esses operadores de minimização que eu estou definindo ali, um que tem um menor ou igual, um que tem uma exigência que a função cumpra aquela condição, ó, para todo x existe y, tal que h de x e y é zero. E um terceiro que não tem condição nenhuma imposta, será que eles vão levar para as mesmas classes de função ou não? Se não levarem, será que esse aqui aumenta, expande a classe das funções recursivas primitivas? E esse aqui, se não levar, será que esse aqui expande a classe das funções recursivas primitivas? E se expandir, será que basta para chegar na classe das funções computáveis por máquinas de Turing? Estas são perguntas que a gente vai tentar começar a responder na semana que vem. Um spoiler. Cada um deles levam, em geral, para classes distintas. E o que vai ser importante para a gente é esse daqui.
vai definir as funções recursivas na semana que vem, como sendo as recursivas primitivas básicas, fechadas para operação de busca mínima, né, de encontrar o menor y. Operação de busca mínima para funções regulares. Isso vai ter um papel essencial para o que a gente vai fazer dali para frente. Quando você usa o 3, você vai para uma classe de funções recursivas muito importante, que são as recursivas parciais. São funções que nem sempre estão definíveis, embora, quando definíveis, sejam computáveis. E se você usar só um, você não sai da classe das funções recursivas primitivas. Ou seja, um bom exercício para se fazer é mostrar que este operador de busca mínima pode ser definido a partir das primitivas que nós já conhecemos e da composição e da recursão primitiva. Então, esse cara não aumenta, os outros dois aumentam as classes e aumenta propriamente. A 3 dá, né, fechar por 3 dá origem a uma classe que contém aquela fechada apenas por 2. Mas aqui vai ter papel de destaque para a gente quando estudarmos a função beta de Gödel e quando fizermos a codificação da lógica de primeira ordem em funções. As funções que nós procuraremos serão as funções recursivas, não as funções recursivas primitivas. Beleza? Mas fica aí para você pensar e procurar exemplos, contra-exemplos, verificar se funciona, se não funciona cada uma destas coisas. Beleza, pessoal? Então, acho que por hoje é isso, né? Semana que vem a gente retoma. Eu dá uma pensada mesmo com calma nisso, até é diferente, né? Se você, quando eu abordar a semana que vem, se você já tiver pensado nesses assuntos, ou se for a primeira vez que estiver pensando neles, né? Porque eu vou fazer, vou mostrar por que as classes são diferentes, e aí a gente vai começar a dar uma olhada na codificação de sequências através de funções recursivas, e aí codificadas as sequências através de funções recursivas, a gente vai para a codificação da linguagem e depois para o teorema da representabilidade. Não é representatividade, é representabilidade. Beleza? Boa semana para vocês. Estamos começando a caminhar para o final de curso. Já fizemos aqui boa parte do... Fizemos praticamente metade dos pré-requisitos para o teorema de Gödel. Agora, semana que vem, a gente começa a explorar a segunda metade e logo, logo acaba o semestre e acaba o curso também. Valeu, um abraço, boa semana. Qualquer coisa, estou à disposição. Tchau, tchau. Tchau.